Oi, meu nome é Bianca Rezende, eu tenho 24 anos. Eu faço arte, eu acho que desde que eu me entendo por gente. Não de forma profissional, mas eu cresci em uma família de artesãos. Minha mãe é artesã desde sempre. Então eu sempre tive contato com a arte nessa parte de artesanato. Eu sempre via minha mãe pintando, bordando, modelando. Mas eu acabei não seguindo nesse modelo de arte, né, voltado para o artesanato, e eu comecei a praticar diversas formas de arte. Eu já participei de aulas de dança, já fiz aulas de dança, de balé, de jazz e etc. Já fiz aulas de desenho, que foi o mais próximo do que eu faço hoje, voltado para a arte. Sempre gostei muito de teatro, palhaçaria e etc. E sempre vi a arte, né, principalmente a pintura, como um hobby, como algo divertido que eu fazia pra me divertir mesmo, pra distrair a cabeça. E aí, no ano passado, eu mudei aqui pra Friburgo, eu não tava morando aqui. E um amigo meu foi na minha casa e ele viu uma pintura que eu tinha feito e ele falou assim: cara, você precisa começar a pintar na nossa igreja. E desde então eu comecei a pintar na igreja e foi quando eu me descobri na pintura que eu comecei a gostar muito de pintar. E é o que eu mais tenho feito nos últimos tempos, que depois desse incentivo, né? Eu me descobri na pintura e tô reencontrando meu caminho na arte. Eu fiquei muito tempo sem produzir nada artisticamente e desde então eu me reencontrei nesse caminho. Eu cresci na igreja, né? E a verdade é que dentro da igreja a arte ela é muito massacrada. Ela é muito julgada e até colocada de lado muitas vezes, mas de todo o tempo que eu tenho vivido, né, os 24 anos que eu vivi até aqui, tudo que eu vi à minha volta da criação é arte, desde a menor coisa até a mais ampla. Então eu acho que eu diria que eu pertenço a esse ser, a esse Deus criativo. Eu acho que essa é a minha bolha. Conseguir expressar a criatividade através da arte, a criatividade que não é minha, que não me pertence, digamos assim, mas que me foi concedida. Eu faço pintura acrílica, eu uso bastante a tela, mas eu tenho explorado outras formas, como a madeira e papel também, um papel... Não gosto muito de papel branco, mas eu gosto de um papel pardo, um papel mais puxado pro cinza e por aí, mas principalmente a tela. Eu não sou muito ligada com pintura realista, sabe? Eu acho que eu prefiro expressar o sentimento de outra forma, com uma coisa mais abstrata. Algo que eu sinto que Deus deseja expressar naquele momento. Também de forma muito abstrata acaba sendo, mas normalmente eu passo o dia tentando entender o que é que Deus está querendo passar, mas eu gosto de compor e de imaginar, colocar o sentimento em alguma forma abstrata, que as pessoas consigam olhar e se sentir e sentir empaticamente o que eu estava sentindo na hora que eu pintei. Tem que é um homem caindo dentro da água, né? Que me dá essa ideia, me passa essa impressão de acessar lugares mais fundos que às vezes parecem assustadores, mas na verdade escondem belezas que só quem vai no mais profundo consegue acessar. Tem o das mãos, que na verdade foi feita no ano passado, sem intenção, pretensão nenhuma, e também é uma das minhas preferidas. Eu gosto da forma como eu trabalhei as cores, né, a iluminação. E é engraçado que essa pintura eu fiz baseada em um título que tinha vindo na minha cabeça. Então eu pensei primeiro no título da obra e depois eu fiz a obra. E quando eu parei pra olhar aquela pintura, eu entendi o que significava um emaranhado de dedos. Que é quando a gente tenta dar nó em coisas que na verdade não dão nó. A gente tenta dificultar o que é muito simples e fácil. Parece uma coisa muito clichê de se dizer, mas a arte pra mim ela é realmente algo necessário, algo que eu preciso, e não é como se eu não conseguisse viver sem, mas eu acho que a minha vida ganha mais sentido, mais cor quando eu aprecio a arte. E pra mim a arte ela
vai mais no sentido do belo. Eu gosto da arte como um belo, apesar de ter crescido com a minha mãe, né, artesã, que faz uma arte utilitária. Eu aprendi, até mesmo nessa arte utilitária, a apreciar mais. Eu gosto da arte apreciativa, de olhar e ver o belo na arte. Eu acho que beleza pra mim é você conseguir causar um impacto em alguém. Não precisa ser um belo do tipo bonito ou agradável pra você individualmente ou pessoalmente, mas algo que consiga te tirar dessa bolha, talvez, que consiga te levar pra um outro tipo de sentimento que você não tá sentindo na hora. Você olhar pra aquilo e aquilo mexer dentro de você, te causar um sentimento. Eu vejo isso como belo. Oi, meu nome é Danilo. Eu comecei, assim, no mundo da arte desde muito pequeno. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma criança meio quietinha e tal, e eu sempre gostava muito de desenhar as coisas que estavam ao meu redor, entendeu? Eu começar a desenhar os desenhos que eu vi na televisão. Então, meus pais já começaram a perceber isso logo cedo, e com o tempo eu fui aprimorando, né? Cheguei a fazer aulas de desenho durante alguns anos, com minha própria professora mesmo, que era da escola, que me incentivava muito também. Dentro de casa eu tenho bastante influência, tipo assim, a gente falou pra mim não desistir disso, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Mas assim, fora disso, tem muitos problemas na vida. Você entrar no mercado de trabalho com a arte é complicado, entendeu? E as oportunidades são poucas, né? Então é uma coisa meio complicada. Eu gosto assim, mais de humanas do que de exatas, assim, particularmente. Gosto muito da história, gosto muito da filosofia, das coisas da sociologia, de como a arte começou a surgir. Quando você olha para dentro do abismo, o abismo te olha de volta. Isso daí é uma coisa muito profunda, eu sinto muito profundo essa frase, né? Porque a arte tem muito disso, você também criticar algumas coisas, fazer a pessoa pensar. Eu gosto muito de estudar sobre isso, gosto muito de me inteirar sobre o assunto, conhecer a história da humanidade, e gosto muito, assim, algumas representações minhas, alguns desenhos meus tem muito disso também, entendeu? Do universo, sobre a mentalidade humana. Tem um artista atual que é o Suzano Correia, que ele faz uns desenhos assim meio reflexivos sobre alguns sentimentos, alguns pensamentos também, e algumas críticas também a alguns acontecimentos que vêm na atualidade. Esses conflitos políticos, essas coisas assim, isso está diretamente ligado à história, então para mim me chamou muita atenção. Eu gosto muito do realismo, assim, tanto com cores, tanto só com grafite preto e branco. Eu acho que a ideia de sombra, a luz e sombra, né, que é uma das principais coisas que eu uso nos meus desenhos, traz assim, bastante representatividade, mas você consegue representar muito bem alguma coisa que você quer passar, um sentimento, algum pensamento. Então eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de técnica. Eu tenho muita dificuldade às vezes de fazer um fundo, de criar alguma coisa ali, então eu fiz um desenho assim meio que expressando uma estatueta grega de um deus olhando para fora, para o universo, assim. Então isso meio que traz uma reflexão meio da gente conseguir olhar para fora de tudo que tem ao nosso redor, e também um pouco para dentro da gente mesmo, né, dos sentimentos e tal, e com essa ideia dos planetas em volta e do espaço atrás, assim. Às vezes a gente não se conhece tão bem quando a gente pensa, mas quando a gente consegue olhar para dentro da gente e assim, a gente tem meio que aquela troca, você consegue ver o que está dentro de você, como se você fosse o abismo. Olá, eu me chamo Tainá Klein, tenho 25 anos e estou participando do projeto Jovens Artistas. Na verdade, eu sempre tive contato com algum tipo de arte. Quando eu era criança, eu sempre estava inventando moda, fazendo colagem, desenhando, pintando. Acho que eu nunca deixei de ter esse contato. Fosse com artesanato ou com pintura, eu estava sempre brincando de fazer arte, né?
Acho que conforme eu fui me tornando adulta e me formando, né, em coisas que eu não me identificava tanto na faculdade, no trabalho, eu comecei a ver na arte uma possibilidade de profissão. E aí eu resolvi buscar ali, né, uma forma de aprimorar minhas técnicas. Entrei num curso de técnicas em desenhos artísticos, que foi no Ateliê Leonardo Santiago, aqui em Friburgo. E comecei a desenhar, melhorar minhas técnicas e comecei a perceber em mim a vocação de ensinar. Então, desde 2019 eu dou aula de desenho nesse ateliê também. E é isso, acho que eu fui me encontrando e passeando por diversos estilos. Em algum momento eu olhei e consegui ver ali a minha identidade, comecei a mexer com aquarela, com lápis de grafite e fui conseguindo imprimir a minha personalidade no papel. Eu gosto bastante de trabalhar com o contraste que o lápis de grafite traz no papel em branco. Então eu uso muito degradê, uso muito várias gramaturas de papel, né, as graduações de lápis, tudo isso influencia no meu trabalho, o tipo de papel, e também uso muito aquarela, claro, né, eu gosto bastante de usar aquarela. Eu já passei, como eu disse, né, por diversos estilos, já fui do desenho infantil, ilustração infantil, já passei por paisagem, etc. Mas onde eu me encontrei mesmo foi desenhando um universo naturalista, assim, pássaros, plantas, árvores, botânicas, insetos, estudos de anatomia de animais, qualquer coisa assim que eu observo e falo, meu Deus, isso aqui a gente passa reto por isso no dia a dia, sabe? No jardim da minha casa tem muito pássaro, muito beija-flor e eles vêm quase na nossa mão, sabe? Quando a gente vai colocar comida, água para os passarinhos e eu tô sempre em contato com essa natureza, sabe? Meu jardim é meu canto mágico, assim. E os beija-flores foram, assim, ideias que vieram logo após uma tarde em que eu fiquei observando os pássaros e tudo. E no final eu usei, né, a aquarela, que é a minha grande aliada aí para imprimir a minha personalidade, uma coisa mais imprevisível no papel. Tem muitos artistas que trabalham com essa parte da prancha botânica, né? A Margaret Mee, por exemplo, é incrível nisso. Ela faz, inclusive, alguns trabalhos em que ela deixa uma parte só o esboço e a outra parte ela faz com aquarela. Isso é incrível mesmo. Tem um outro artista também, se eu não me engano o nome dele é Leandro Nunes, que ele trabalha com essa aquarela e com pássaros, é lindo o trabalho dele. Acho que o maior desafio que eu encontro é que a nossa cidade é muito carente mesmo, então é muito legal ver esses projetos acontecendo, pô, ver uma exposição com toda essa estrutura e tal, poxa, isso aqui pra mim, pelo menos, foi novidade, sabe? Já na minha bolha, eu acredito que eu tenha um pouco mais de apoio justamente por causa do ateliê, né? Então eu estou em contato com artistas e alunos o tempo todo, então um motiva o outro. E é isso, eu só me vejo trabalhando com arte e não tem outra coisa que eu queira fazer. Meu nome é Diego Delgado, eu tenho 19 anos e eu sou fotógrafo. Eu comecei a fotografar dentro da igreja, que foi um lugar onde cada um empurrava, todo mundo se ajudava. O primeiro contato que eu tive assim foi quando num acampamento de verão assim, a gente tava lá no lazer do acampamento e o fotógrafo que tava lá fotografando tudo, ele não me conhecia nem nada, ele só chegou pra mim, botou a câmera dele na minha mão e falou, vai fazer umas fotos.
E nisso eu nunca tinha tido nenhum contato com a fotografia, nem com o meio artístico em geral. Eu estudava para me formar em outra coisa. E nisso eu, sem entender nada, eu fui. E nesse dia eu me apaixonei. Eu comecei a fazer as fotos, eu comecei a estudar a câmera e me apaixonei por esse meio. Eu gosto muito de fotografia documentária. Eu sigo muito a National Geographic, que é uma referência para mim. Amo fotografar pessoas, histórias, contar histórias que as pessoas querem contar. Eu gosto de transmitir isso para todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar, uma história para contar. Eu sou evangélico, eu frequento igreja evangélica, né? Eu sou cristão. E eu acho que o meu foco principal, a minha marca, é contar testemunhos das pessoas, né? Eu gosto muito mais do que fazer uma simples foto bonita, uma foto conceitual, mas eu quero que tenha um significado. Eu gosto de trazer um significado para a pessoa daquilo que Deus fez na vida das pessoas. Todos os modelos, eles tinham um sentimento para expor uma sensação ou algo que eles queriam botar para fora e não sabiam como. Então o meu objetivo foi fazer esses ensaios com eles e trazer para o mundo aquilo que eles queriam falar. Tem uma foto minha de um morador de rua. Eu estava fazendo um projeto em São Paulo, entregando marmitas para moradores de rua, e esse morador chegou para mim e falou: "Ei, menino, você quer tirar uma foto minha?" Aí eu falei: "Claro, tirar uma foto sua." Aí na hora que eu apontei a câmera para ele, assim, ele tirou o boné e fez um gesto de pedir esmola, assim, né? E foi essa a foto que eu mandei. E eu fiquei muito pensativo em relação a isso. Tipo, a primeira oportunidade que ele teve de alguém ver ele foi um pedido de socorro. Então, esse tipo de mensagem que eu quis mandar pra cá. Cara, aqui em Friburgo eu diria que é pouca oportunidade. A cidade é pequena, vários fatores, da mente fechada, da cultura também. As pessoas não estão acostumadas a receber coisas novas, e quando aparece alguma coisa diferente, assim, uma arte diferente, as pessoas às vezes não querem conhecer mais. Muita gente não entende, assim, de cara o que a gente faz, né? Acaba atrapalhando muito. Bom, eu sou Helena, eu tenho 18 anos, eu faço arte digital. Eu faço também arte tradicional, só que recentemente eu tenho focado muito mais em pintura digital. Eu sempre desenhei, né, desde quando eu era muito pequena. Eu acho que isso é muito comum, né, quando você pergunta pro artista quando ele começou a desenhar, é quando, sei lá, conseguiu segurar o lápis. E eu comecei a levar mais a sério com uns 13 anos, que eu comecei a descobrir, tipo, rede social, e tinha os artistas que eu gostava, e isso acabou me inspirando a levar a coisa mais a sério. Aí é isso, eu comecei a fazer design de personagem, pintura. Eu gosto muito de desenhar animais e coisas tipo de fantasia, né? Acho que é isso que faz o meu traço ser diferente. É um semi-realismo, aí com fantasia e esses temas assim, com animais. Eu gosto também de uma artista que ele foi meu professor, o nome dele é Ângelo Mortolini. Tem sempre esse medo, né? Uma incerteza talvez, né? Porque tem aquilo, né, do sonho de querer trabalhar com arte, ser artista e essas coisas.
mesmo que as pessoas não falem na sua cara que isso não dá futuro, isso não, sei lá, já foi posto nas nossas cabeças desde muito pequeno que a arte não tem tanto valor assim, que você não consegue viver daquilo. Isso é mentira, obviamente. Mas parece que as pessoas acham que você ter sucesso com arte é uma coisa reservada só para alguns. Eu tô naquela fase de escolher faculdade, né? E eu não sei o que fazer. Eu tô entre largar tudo e ir fazer arte mesmo, fazer uma faculdade de arte, ou não sei. Ou, sei lá, pegar pra fazer uma coisa tipo medicina, psicologia, que, né? Tipo, garantir um futuro versus uma coisa mais incerta, que seria a arte. Meu nome é Igor. Eu acho que a arte, pra mim, assim, nesses últimos tempos tem se tornado uma coisa muito, muito, muito pessoal mesmo e muito sentimental. Então tá assim, afeta o humor, eu acho, tá não sei, na perspectiva assim, ou na forma de pensar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito resguardada, então eu não costumo expressar muito as coisas com palavras, então eu acho que a arte me ajuda a fazer isso. Então eu acho que dá até pra dizer que eu poderia desenhar uma coisa pra poder querer dizer pra pessoa aquilo que eu quero dizer, sabe? Em vez de usar as palavras, eu acho que desenhar é uma coisa que eu tenho feito muito e que é uma coisa que dá pra explicar. Eu desenho e quando eu olho eu falo, caramba, era isso que eu tava sentindo nesse momento e é isso que eu quero tentar explicar para as pessoas. E obviamente não é só desenhar, sabe, só ter aquela coisa estética de visualmente assim uma coisa bonita, um rosto bem detalhado. Logo eu que desenho realismo e, sabe, eu tenho muito tentado regredir nessa parte de deixar esteticamente bonito e mais expressivo no sentido de dar mais significado, ao invés de só você olhar e falar, caramba, entendi o que você quis dizer, mas mais na parte do significado assim, interior mesmo. Eu gosto muito de colocar coisas profundas assim, no meu trabalho, no sentido de sentimento mesmo. Assim, olhar as coisas da rua, ou até mesmo na música também, eu tenho muito... Eu acho que eu misturo isso da música com o desenho, porque inclusive as pessoas que eu desenho, a maioria compositores e fazem trabalhos assim, artísticos, então eu consigo... não sei, de repente eu desenho uma pessoa de um filme, de uma cena de um filme, e aí eu sei lá, eu coloco uma frase da fala que a pessoa falou do filme, assim, que eu acho muito legal, ou da música mesmo, que eu acho que tem uma conexão muito grande com o que eu desenho. Agora que eu tenho tratado a arte como uma coisa importante mesmo na minha vida, que antigamente era uma coisa, eu desenho bem, então... Sabe, desenho bem, mas, sabe, as pessoas falavam, pô, você desenha bem, você tinha que desenvolver isso de alguma forma. Eu ficava tipo, não, mas eu acho que o meu trabalho, assim, o desenho que eu faço, acho que ele ainda está em desenvolvimento, sabe? Eu não tenho como te falar, meu jeito é assim, eu faço desse jeito. Porque toda vez que eu faço, eu fico pensando, caramba, acho que eu poderia melhorar tal coisa, eu não sei se meu caminho é por esse lado, assim, porque eu gosto de muitas coisas, apesar de eu desenhar realismo, por exemplo, eu gosto de várias outras áreas, assim, de desenho, entendeu? Só que eu desenho mais coisas de realismo porque é o meu ponto forte, né? Então eu fico trabalhando mais nisso, mas eu gostaria muito de buscar uma coisa, assim, mais pessoal minha mesmo, um desenho, assim, mais... não sei, mais antigo, assim, da minha infância, por exemplo, que eu desenhava muito com giz de cera mesmo. Tipo, hoje em dia eu odiava naquela época e hoje em dia é uma coisa que eu quero voltar porque vai longe, né, do que eu faço, então eu acho que seria interessante. Eu acho que uma coisa que eu friso bastante é a questão da minha pele mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu gosto muito de retratar. Ao mesmo tempo eu fico muito resguardado quanto a isso porque não é uma coisa que eu tenho total conhecimento, sabe? Pra falar, não, tipo, eu entendo disso, sabe? Apesar de ser negro, não dá pra eu falar que eu, sabe, tenho conhecimento, tenho o lugar de fala disso. Mas eu tenho tentado aprender muito e eu acho que o desenho me ajuda a eu poder evoluir comigo mesmo todos os dias. Eu acho que o interessante da arte como um todo é que você consegue tirar
muito significado de uma única imagem. Meu nome é Lua Soares e eu sou mais conhecida no mundo artístico como Lani Witt. Eu tinha uma avó que ela dizia que se você tem tempo para produzir alguma coisa. Eu saía do colégio, era automaticamente fazer os deveres, ela pegava um trenzinho de brinquedo, colocava na minha frente um papel e dizia assim, desenha. Então ela me ensinou a dançar, a cantar, a desenhar, ela me ensinou a ser o que eu sou hoje em dia. Sabe quando você vê aquela criancinha no colégio que tipo recebe todo tipo de bullying possível? Porque era gordinha, o cabelo era ruim, porque não falava da forma que os outros falavam, não gostava, não se vestia da forma que os outros faziam. Então não tem grupo que eu me identifique mais, e eu pertenço a alguns, do que estranhos. Nunca houve um momento onde eu falei que eu ia parar e eu iria produzir arte. Não sou eu que produzo arte, é ela que me produz. Normalmente eu trabalho com materiais inusitados, vidro, quadro, tela, mas em si sempre no tradicional. Gosto muito de botar a mão na massa. Eu quero que quando a pessoa olhe para minha obra, ela se identifique 5% e outros 95% ela acha estranheza. Aí a pessoa sempre me pergunta, por que você acha coisa tão estranha? Por que você usa, sei lá, pó de osso em arte? Porque a arte não é só pra mim. E nunca vai ser. Não é só pra você, não é só pra ele, não é só pra ela. É um público. Eu quero que cada pessoinha, por mais estranha que ela se sinta perante o mundo, se sinta um pouquinho identificada ali. Cada seu é o símbolo das duas cobras se juntando na medicina. E eu fiz esse quadro e acho que foi o quadro que eu mais demorei a fazer. Especificamente porque eu enjoei dele. Eu não consegui olhar para ele durante 8 meses. E um dia eu estava muito irritada e eu achei assim que não tem como ficar pior. O meu traço estava totalmente diferente. Se você olhar uma mão e a outra, elas são totalmente antagônicas. O estilo é diferente, as cores são diferentes, o traço é diferente. O que eu quis dizer, o que eu estava sentindo na hora de fazer era totalmente diferente. Então, eu acho que esse é o quadro que mais me mostra eu. É sobre, apesar de eu gostar de arte, amar arte, eu nem sempre suporto arte. É uma coisa que eu amo, mas ela só vem até mim quando ela tem que ser feita. Olá, meu nome é Pedro Henrique Lobo, eu sou fotógrafo e designer. Eu comecei com a arte muito cedo. Eu comecei a fazer dança principalmente, que foi o ramo que eu mais me aprimorei no campo da arte. Tanto que eu trabalho com carnaval e tudo, comecei como comissão de frente dentro do mundo do carnaval. E hoje eu sou mestre-sala, que é outra coisa que também envolve muita dança. Eu, já no ramo da fotografia, hoje eu sou conhecido principalmente como Pedro Boviera nesse ramo. A gente sempre vê as fotos de carnaval com as pessoas muito maquiadas, com as pessoas extremamente produzidas, mas quem é que está por trás daquela máscara? E aí foi uma das coisas que mais me despertou para poder realizar esse projeto, porque é mostrar o rosto de quem está por trás das fantasias e adereços e tudo mais. A Renata era a porta-bandeira da Unidos da Saudade, e aí a gente tirou essa foto com ela fazendo referência ao papel que ela executava na escola. Então ela pegou um dos figurinos mais bonitos dela, e aí através disso a gente conseguiu desenvolver os giros, as formas e a própria bandeira, que é um símbolo maior da escola, o pavilhão. Meu nome é Isadora. Assim, eu era muito pequena, meu pai tinha uma câmera fotográfica, eu gostava de brincar com ela. E um dia eles perceberam que eu conseguia fazer alguma coisa decente com aquilo. E eles resolveram me apoiar, me botaram num curso de fotografia. A gente tem pouquíssimos cursos de arte em Friburgo. E aí eu acho que eu descobri que eu gosto disso, que eu gosto de ver as coisas de um jeito diferente. Eu gosto muito de fotografar a natureza, animais, coisas estranhas, por exemplo. Eu mandei para a seleção uma foto de um buraco, que era literalmente um buraco pequenininho assim no chão, na calçada, na minha casa. E eu tirei a foto num ângulo que parece que, sei lá, as pessoas falam que é uma caverna. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito aqui é a minha foto do urubu.
Eu tiro muita foto de árvores, acho que é uma coisa minha. E eu gosto muito do preto e branco. E eu olhei pra uma árvore lá em casa que tem uma árvore, um abacateiro morto, seco, que a gente nunca derrubou por causa que muitas árvores usam de ninho. Então ela tá sempre presente nas minhas fotos, eu tenho muitas fotos com essa árvore. E eu tava olhando pra ela e eu vi muitos urubus e um gavião. E aí eu fiquei tipo, nossa gente, coisa diferente, coisa estranha, né? Que é onde eu digo que tem a diferencial de fotografar algo que você não enxerga a beleza óbvia. Porque a gente olha pro urubu, a gente pega, ai, que bicho feio, que bicho nojento. E sei lá, eu olhei pro urubu e fiquei tipo, maluco, um urubu numa foto preto e branco. Ia ficar muito legal. Eu acho que na hora que eu comecei a editar essas fotos, eu vi o colorido, tipo assim, do céu azul, a cor da árvore. Eu não conseguia olhar para aquela foto e ver ela colorida, tipo, pra ter toda aquela textura do tronco da árvore, da pele do urubu que é toda enrugada, né? Hoje em dia eu diria que, assim, das minhas fotos é a minha favorita. A gente teve a ideia de pegar, assim, a referência de uma outra foto minha, que é uma samambaia em preto e branco, e fazer um fundo de folhas pra fazer como se fosse uma moldura pra foto, fazer colagens com urubus. A gente tá desenhando e recortando urubus pra colocar eles assim em alto relevo, também todo em preto e branco, pra colocar assim, sabe, lado a lado com a fotografia original. Meu nome é Ronei, eu tenho 21 anos. Eu atualmente estou trabalhando com aquarela e arte digital. Eu trabalho com outros materiais também, mas ultimamente eu tenho focado muito nesses. Aí as referências na arte digital são o que eu estou assistindo no momento, série, ou o que eu estou gostando, fazer personagens, cantores, artistas que eu gosto. E na aquarela é mais um estudo, eu fico estudando, eu pego imagens de referência, né, e vou tentando reproduzir elas, estudando os tipos de tinta diferentes, os tipos de pincéis diferentes, qual que eu tô me adaptando melhor. Eu gosto bastante de experimentar na aquarela. E aí minha mãe, né, percebeu e logo me apoiou desde cara. Que ela desenha também e eu acho que veio disso pra mim. Desde pequeno ela me incentivou a desenhar, né. Ela sempre botou muito material na minha mão, entendeu? Ela percebeu que eu gostava, né? Ela sempre, de todos ao meu redor, ela sempre me deu muito apoio. Desde criança eu ficava encantado, meu olhinho brilhava, eu queria fazer também arte igual ela. E aí eu descobri um outro jeito que eu gostava muito de fazer arte, que era através do teatro. Aí realmente as minhas referências foram as minhas professoras da época de teatro e, né, as aulas em si. Depois eu fui me aprofundando sozinho. E, enfim, que eu pulo muito de traço em traço, eu não consigo ficar em um só. Por exemplo, eu falei que eu trabalho com muitos materiais, porque realmente eu trabalho. Tipo, eu faço tinta a óleo, eu faço pontilhismo, eu faço grafite, entendeu? E eu vou pulando de traço em traço, eu não consigo ficar só em um. Por exemplo, agora eu tô na arte digital e aquarela, mas antes eu não tava neles. É uma coisa que eu gosto de aprender, novas técnicas, né? E eu fico muito estacionado nelas, mas depois eu me enjoo e vou atrás de outra, entendeu? Aí nisso eu não consigo, eu até tenho um caso, né, que os artistas têm uma identidade visual, né? Eu até falo que eu não consigo me ver nessa identidade porque eu não fico muito num traço só por muito tempo. É uma coisa que eu queria estacionar, né, legal, mas eu sempre fico pulando e que realmente às vezes me enjoo, me dá um certo tédio, né, e eu pulo para outra que é uma experiência nova. Na pandemia de 2020, né, que tava todo mundo preso dentro de casa, eu fiquei com muito tempo livre e aí, tipo, eu era uma pessoa muito noturna, eu fazia muito trabalho de noite. Ficava acordada várias noites fazendo. Então, tipo, eu achei um jeito de fazer um estudo, né? Só que criando obras minhas e, enfim, eu nem sabia que isso ia virar uma coleção e eu estaria expondo, por exemplo, hoje em dia. Mas era um estudo e eu ia deixar exatamente assim, como estudo só, entendeu? Estudo da orelha, estudo do olho, enfim, depois eu fui criando um pouco, mesclando o crânio, depois eu fui mesclando o coração com mordidas. E aí eu fui experimentando, e aí quando eu vi, eu tinha criado uma coleçãozinha, aí eu falei, tá, isso aqui é uma coleção, então eu vou enviar esse trabalho, e depois eu fui fazendo outras exposições com esse mesmo, no Espaço Babel também, eu expus lá.
E aí, tipo, elas sempre com um retorno muito bom, tipo, ah, caramba, uma pessoa assim de Friburgo faz isso, entendeu? Tá no meio de artistas, falar sobre arte me deixa muito confortável, me deixa muito feliz, entendeu? É um assunto que eu gosto e prezo muito. Eu acho que esse projeto vai dar uma certa visibilidade pra gente, pra Friburgo saber que existem jovens muito talentosos aqui, entendeu?